Aprendendo a lidar com a traição. É o tema da mensagem de hoje. Existe um ditado popular que diz que aonde existe um adulador, aí está um traidor. Meu amigo, eu lamento muito ter que lhe informar, mas se você está entrando ou faz pouco tempo que está no ministério, seja ele de pregador, de pastor, prepare-se para uma das maiores lutas que o obreiro deve enfrentar: a traição. É raro encontrar nos currículos das escolas bíblicas, dos seminários teológicos, um tema como esse, traição no ministério. E olha que é bíblico, não apenas bíblico, mas o caminho do treinamento, da experiência ministerial, passa pela senda da estreita entre os rochedos elevados, ali sem poder se desviar nem para a direita ou para a esquerda. O obreiro enfrenta a traição daqueles que consideravam seus melhores amigos. Jesus teve que enfrentar um traidor. Um dos seus apóstolos que andou com ele, do lado dele, traiu por um punhado de moedas. Judas fazia parte dos 12. A equipe apostólica de Jesus. Comiam juntos, dormiam juntos, choravam, riam, passavam fome, sede. Judas viu a manifestação de Deus muitas vezes. Quem sabe Judas não expulsou muitas vezes demônios, impôs as mãos sobre os enfermos, mas mesmo assim o traiu. Deixou a mesa da comunhão e foi vender a Jesus. Encontrou do outro lado do cedron e disse: "Salve, mestre", e o beijou. Que beijo amargo é esse de Judas? O beijo de Judas, poderíamos pregar sobre o beijo de Judas. Você também vai encontrar aqueles que dizem: "Você é um mestre na palavra". Vai encontrar aqueles que beijam, que batem nas costas, mas que um dia poderão te trair. Mas nem por isso você vai andar desconfiado de todos e de tudo. Não, se você viver de forma desconfiada, nunca vai ter amigos. Nunca vai ser feliz. Para que serve a traição? Ela expõe o coração do homem. Não apenas do traidor, mas também daquele que está sendo traído. Quando somos traídos, Deus expõe a verdadeira condição do nosso coração. Se nos revoltamos, se brigamos, é porque a obra de Deus ainda não está completa na nossa vida, no nosso interior. Se nos vingamos, é porque ainda não adquirimos em nossas vidas e no ministério verdadeiro um caráter de Jesus Cristo forjado em nós, não. Pedro foi testemunha do que fizeram com Jesus. Ele mesmo negou, mas foi Pedro quem escreveu: "Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente." Palavras de Pedro, capítulo 2, versículo 23 da primeira carta. Jesus não revidava, Jesus não fazia ameaças. Quando alcançamos esse primeiro estágio, o estágio não da perseguição, quando chegamos a esse tipo de maturidade que nos priva de ameaçar quem quer que seja, nos damos por felizes. Que lástima para a igreja e para Jesus ver aqueles que se dizem seus servos, que trazem nos ombros a chamada do ministerial, empurrarem para os tribunais
quer eclesiástico ou da justiça comum, os seus traidores. Jesus, apesar de nós o trairmos, ele nos perdoa. E quantas vezes o traímos no ministério? Quantas vezes também não negamos Jesus com as nossas atitudes? O tema da traição pode ser visto em toda a Bíblia. E alguns são clássicos, como Jacó, que traiu seu irmão Esaú. E mais tarde foi traído pelo seu sogro. Aquilo que ele semeou, ele colheu. O que não falar de José? José foi um homem traído pelos seus irmãos que o venderam como escravo para os midianitas. Durante muito tempo, quem sabe José pode ter pensado em se vingar dos seus irmãos, quem sabe ele não pensou em nutrir, se revoltar contra os seus irmãos. Muitas vezes nós elogiamos as atitudes de José, mas quando seus irmãos chegaram no Egito, José prova o coração deles. José chega a prender um dos seus irmãos para testar a fidelidade deles. O que não falar de Absalão? Absalão traindo o próprio pai, apoderando-se da cidade de Jerusalém. É outro exemplo bíblico de traição, 2 Samuel 15, 18. Depois de matar o seu irmão Aminon, Absalão foge, mas é perdoado por Davi, que o recebe de volta em Jerusalém. Mas depois de perdoado, Absalão se rebela contra o próprio pai. Absalão foi o homem que expulsou o próprio pai de Jerusalém. Além desses exemplos de Jacó, de José, de Absalão, nós temos uma passagem forte em Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Olha o que é que a Bíblia diz. E quanto ao teu nascimento, Jerusalém, no dia em que nasceste, não foi cortado o teu umbigo, não foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco fosse esfregada com sal. Olha que palavra de Ezequiel 16. O povo de Israel, Deus dizendo, não se compadeceu de ti ninguém, antes foste lançada em pleno campo. Ezequiel 16:6. E mais passando eu por ti, eu te vi, manchada no teu sangue, e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Versículo 8 diz, eu passando por ti, eu vi-te, eu cobri a tua nudez, eu te lavei com água, eu te vesti de bordadura, eu te calcei a pele de texugo. Deus dizendo para Israel, olha o que Deus disse para Israel, capítulo 16, versículo 10, eu te vesti de bordados, eu te calcei com pele de texugo, eu te cingi do mais linho fino puro, eu te ornei de enfeites, eu te pus braceletas, te pus colar de volta do teu pescoço, eu te dei joia para que te colocasse na testa, eu te dei pendentes, foste tornada de ouro, de prata, de bordadura, eu te dei farinha, mel, óleo. A tua fama correu, Jerusalém, entre as nações por causa da tua formosura. Foi o que Deus disse, mas vocês pegaram as joias de que eu te dei para vocês, o ouro, a prata, e fizeram imagens de escultura e se prostituíram perante ela. Deus sendo traído.
O próprio Deus foi traído em Ezequiel capítulo 16. A menina que cresce, torna-se moça. Deus veste dos vestidos finos, enfeita de joia. Agora é uma linda mulher, mas abandona Deus e se prostitui com as nações da terra. Traição. Próprio Deus traído. A traição é como uma espada afiada que penetra o coração do homem. Ser traído pelo melhor amigo de púlpito, de ministério, ou pelo membro da equipe, produz uma tristeza enorme no coração do obreiro. É tão dolorido quanto se ver traído pela esposa, muitas vezes com o melhor amigo. Foi o que Deus sentiu no coração, sendo traído. Deus dando o melhor para o povo e o povo atribuindo aquilo que Deus deu para outros deuses. Quando somos traídos, como é que nós reagimos? Como Jesus? Ou como os ímpios? É a pergunta. Quando somos traídos muitas vezes pelo conselheiro. Quantas vezes um número de pastores, de irmãos, abre muitas vezes o coração para desabafar, chorando, confessando os pecados. E muitas vezes quando sai dali daquela reunião ou daquele ombro amigo, as pessoas expõem os pecados, os traumas, as feridas que eram para serem curadas e ficam ainda mais expostas, porque ao invés de orarem por eles, pelos feridos, saem por aí espalhando o pecado do irmão. Cuidado. Quando isso acontece, temos a tendência de nos fechar interiormente e jamais abrir a vida com alguém, por mais espiritual que seja, porque as pessoas não estão mais se abrindo uns com os outros, porque ninguém mais guarda segredo, porque não querem mais orar pelo irmão que está passando uma luta, pelo irmão que está passando por uma tentação, sai por aí espalhando boatos. Aprenda a guardar segredo. A Bíblia diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, mas hoje está difícil encontrar pessoas de confiança para nos abrirmos. Porque ao invés de orarem, as pessoas saem expondo o pecado, o erro. Existe uma grande necessidade de homens. Precisa-se nesses últimos dias de homens maduros que saibam ouvir e aconselhar e esquecer. Que nós possamos ser maduros. Conta a história que Alexandre Magno, rei da Macedônia, grande conquistador, ao julgar uma causa sem a presença do acusado, tampando um dos seus ouvidos com um dedo durante a acusação daquele que estava acusando aquela outra pessoa, Alexandre disse: eu reservo este ouvido inteiro para o acusado. Meu Deus, que palavra, que frase, que sabedoria. Sua frase permanece como um símbolo da imparcialidade, que deveria ser a principal característica do direito. Os pastores, os líderes, os missionários, muitas vezes não fecham o ouvido para ouvir o acusador e ouvem um só lado da história. Mas a verdade é que toda história tem os dois lados. Cuidado, porque uma vez a Bíblia diz que quando Davi estava de volta, porque Absalão estava morto, de volta para Jerusalém, Mefibosete chegou e disse: por que você não foi, Mefibosete, quando eu estava fugindo? Ele disse: Ziba veio falar mal de mim, né? O senhor sabe que eu sou aleijado, mas eu estou muito feliz com a volta do Senhor. Tudo aquilo que ele contou, só a parte dele, a mentira da parte dele, que ele fique com as terras. Eu já estou feliz com a tua presença, rei.
Davi ouviu só a parte de Ziba, a mentira de Ziba que falou acerca de Mefibosete, que não tinha seguido o rei, tinha voltado para o reinado de Saul. Mentira, ouviu só um lado da história. Sempre que alguém conta uma história na qual é vítima, é bom ouvir o outro lado. Aprenda isso. Aprenda a ouvir o outro lado da história antes de sair espalhando boatos. Uma esposa, muitas vezes irada, pinta um retrato do marido cuja realidade não condiz. O marido frustrado, muitas vezes, também pode dizer coisas da esposa que não condiz com a verdade. É por isso que nós devemos fazer como Alexandre, tampar o ouvido. Sempre reservar um ouvido para ouvir aquele que está sendo acusado. Ouça o acusador com o ouvido, mas deixe um ouvido para ouvir o acusado. Em segundo lugar, muitas vezes podemos ser traídos pelo melhor assistente. O pastor, o líder experiente jamais deveria abrir o seu coração para pessoas mais jovens, especialmente se trabalham na mesma equipe, no mesmo ministério. Muitas vezes é preciso andarmos como águias, isolados. Essa é a verdade. Às vezes, não conseguimos reagir sem demonstrar indignação. O pastor acabou de me contar que o seu colega da equipe pastoral estava mantendo relações sexuais com a esposa dele. E aí você pode até agir indignado ao ouvir isso. Mas isso é traição. Se alguém chegasse para você com essas palavras. Mas também é traição quando o seu colega de ministério costura situações para colocar você em perigo. Isso chamamos de pecado de Absalão. O que Absalão fez sempre que alguém ia ao rei buscando conselho, querendo ver julgada a sua causa. Absalão atendia na porta e dizia: olha, a tua causa é boa, a tua causa é reta, porém você não tem quem te ouça da parte do rei. Primeiro livro de Samuel 15:3. Absalão queria ser reconhecido como autoridade. Por isso exclamava: quem me dera ser o juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Eram palavras de Absalão. E muitos obreiros muitas vezes caem no laço, no desejo pelo poder, e acaba traindo o seu líder. O que é que Absalão fazia mais? Sempre que alguém o procurava, ele tratava com cordialidade. Estendia a mão, pegava a mão da pessoa, beijava. Capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Por trás de um gesto cordial pode estar um espírito de Absalão. Absalão, diz a Bíblia, conquistou durante 4 anos o coração de todos os homens de Israel. Eliminou a autoridade de Davi, dando a entender aos filhos de Israel que, como filho, estava auxiliando ao pai na difícil tarefa de ajudar o rei, o seu pai. O povo deu ouvidos a Absalão, imaginando que ele estava auxiliando o pai nos negócios. Mentira! Mentira! Muitas vezes podemos ser traídos pelo pastor. Uma vez eu vi uma experiência de um homem que contou para o seu pastor, um jovem dinâmico, cheio de vida, sonhador, um visionário, que o desejo dele era ir para o exterior, fazer a obra de Deus.
Esse jovem tentou ir para a escola bíblica dos Estados Unidos, mas não conseguiu a bolsa de estudos, como gostava de trabalhar como programas de rádios. Ele acertou toda a documentação para ser missionário trabalhando na emissora do Equador. Mas tempos depois, ele descobriu que ele tinha conseguido a vaga e que o pastor encobriu dele. E sabe quem foi no lugar dele? O filho do pastor. Cuidado. Muitas vezes podemos ser traídos, os pastores, os líderes podem ser traídos pelo seu discípulo. Ser traído por um pupilo é a pior coisa que um obreiro pode enfrentar. Nesse caso, você sente o que Jesus sentiu com Pedro. Mas Jesus foi um homem que perdoou a Pedro. Quando Jesus ressuscita, lá em Marcos 16:7, ele diz: vão e diga aos discípulos e a Pedro que vão adiante de mim para a Galileia, vão se encontrar comigo lá na Galileia. Ele faz um destaque especial, e a Pedro, porque ele sabia que Pedro estava triste, Pedro estava desanimado, Pedro não se achava mais nem discípulo de Cristo. Mas Jesus disse: diga a Pedro, ele não pode faltar na reunião, eu quero me encontrar com ele lá na Galileia. E aqui eu termino a minha mensagem. Perdoar os traidores requer profunda vida interior com Deus. Uma mulher chamada Corrie ten Boom, que sofreu muito nos campos de concentração, conta que uma certa vez viu na igreja onde estava pregando o guarda alemão, o seu algoz, aquele que perseguiu ela e a irmã dela, onde a irmã dela morreu e ela foi salva por um milagre. E ela testemunhando com a sua família, como tinha escondido os judeus na sua casa, e como seu pai e sua mãe morreram no campo de concentração, reconhece diante dela o seu carrasco no culto. Ela travou uma luta interior grande. Ela não conseguia perdoá-lo. Mas o Espírito Santo a convenceu da necessidade do perdão. Ela não se dirigiu ao guarda, mas o perdoou. Esse é o verdadeiro Espírito de Cristo. Perdoar os nossos traidores. Existem muitos pastores, infelizmente, nesses últimos dias, que quando vê que a congregação está se apegando aos seus dirigentes, remanejam de um lado para o outro. E não é para renovar a igreja, não é para trazer aqueles irmãos novos dons, novos talentos, não. Mas é uma prática visando evitar que o líder e o povo se acostumem um com o outro. Isso também é uma forma de traição. Uma forma de traição. Cuidado, pastores, para quando você chegar a se aposentar, de repente você não ter formado ninguém para ficar no seu lugar. Cuidado com essa situação de estar remanejando as pessoas, para os irmãos não se apegar a ele aos pastores, porque só você quer ser o fanfarrão, só você quer ser
amado pelas pessoas. Deus não está nesse negócio. Cuidado. E aqui nós encerramos esta humilde palavra, em nome de Jesus. Amém.